Bom dia, meus amores do sexto ano. Prof. Douglas com mais uma aula de história para vocês. Semana praticamente começando. Uma boa semana para todos vocês. Muita empolgação nessas nossas aulas. Boa semana, seus lindos do sexto ano. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, muito legal. Qual que é, professor? Árabes, tá? Eu já falei em sala de aula e torno a falar para vocês. Eu sou descendente de árabe, eu acho que deu para ver um pouquinho nas características, né? Nariz, tamanho do nariz, barba, tá? Bomba não, professor, pelo amor de Deus, né? Não, bomba não, pessoal. Mas eu sou descendente de árabe, na verdade eu sou descendente de sírio-libanês, tá? O meu sobrenome é Nader e eles, né, são árabes. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá então, vamos para o que interessa, professor Douglas. Vamos lá. Origem dos árabes. A origem dos árabes é muito interessante, tá? Porque é a mesma origem praticamente dos judeus, tá? O tronco dos árabes é o mesmo dos judeus. Por quê, professor? Como assim? Pelo seguinte, nós estudamos ali principalmente em teologia e na própria história também, que, primeiro, Abraão foi o patriarca, tanto para os árabes como para os judeus. Mesmo às vezes os judeus não reconhecendo isso, mas esses dois povos vêm de Abraão. Abraão vem de um povo semita, tá? E Abraão agora... Gente, lembra toda aquela história, não sei quem já ouviu, tá? Principalmente quem está na igreja já ouviu essa história alguma vez, falando dos primeiros filhos de Abraão, Ismael, para ser mais específico, e Isaac. Só que Ismael era filho com a escrava, porque a mulher de Abraão não podia ter filhos. Tá? Tem toda uma história que o prof não vai contar hoje aqui não, até porque não dá tempo. Mas tem toda uma história que Abraão, com medo de não deixar descendentes, ele tem filho com uma escrava, que é Ismael, e depois ele tem filho com uma esposa que não podia ter filhos, até acredita na teologia que foi um milagre, mas ele tem Isaac. Gente, da divisão dos dois filhos de Abraão, saem esses dois povos, porque Abraão acaba expulsando a escrava e Ismael para o deserto, tá? E ali ele cria Isaac. Mas nessa expulsão para o deserto, quando ele expulsou, tá? Ismael e Agar, sua mãe, para o deserto, ali surgiram os árabes, que é um povo do deserto, que é um povo, era na verdade na sua origem, né? Era um povo nômade, eram comerciantes nômades, viajantes do deserto, tá bom? Então, desse primeiro filho de Abraão, surge esse povo que são os árabes. Então a história dos árabes é bem interessante, gente, tá? É legal que assim, ó, ao mesmo tempo que acontecia toda aquela história no Império Romano que nós vimos ali, também acontecia a história dos árabes no Oriente, enfim. Então é bem interessante, tá, gente? Bem interessante toda essa história. Até porque, da mesma maneira que os romanos foram influenciadores, foram conquistadores, os árabes também. Eles expandiram seus territórios, eles expandiram suas conquistas. Até por isso eu coloquei esse tópico influenciadores. Primeiro origem, que foi o que eu falei para vocês, e agora influenciadores. Eles acabaram influenciando outros povos, eles acabaram, né, conquistando algumas cidades ali, até porque a cultura dos árabes era uma cultura muito forte, tá? Então eles foram grandes influenciadores. Até para quem quiser acompanhar, isso não está na apostila de vocês, mas na página 116 que vai começar a falar ali, tá? Em relação aos árabes. Como eu falei que eles viviam, né, no deserto, eu já vou passar para o terceiro tópico, tá? Eles viviam no deserto, eram comerciantes a princípio, tá? Ficavam parando de oásis em oásis. Eles conheciam muito o deserto, gente. O que é um oásis, professor? Oásis é um lugar de vegetação, de água, no meio do deserto.
muitas cidades foram construídas, né, ao redor desses oásis, até porque ali tinha água potável e ali tinha vegetação. Mas eles viviam então de oásis em oásis, transportando mercadoria pelo deserto. Tá? Essa é a história um pouquinho dos árabes e a religião dos árabes. Antes, tá? Antes do islamismo, antes mesmo, tá? Do profeta Maomé surgir e do profeta Maomé ter uma revelação com essa nova religião, os árabes, eles eram politeístas, ou seja, eles criam em vários deuses. Os árabes então criam em vários deuses. Acredita-se até que tinha entre os árabes 300 divindades, além de Alá, que era o principal deus, que já era o principal deus para eles. Depois ele vai tornar o único deus, mas já era o principal deus para eles, Alá. Só que além de Alá, existiam 300 outras divindades que eles cultuavam. Tá? Existia uma cidade muito importante que era Meca, que ainda é a cidade sagrada para os islâmicos. Tá? Todos os anos, muitos islâmicos vão em peregrinação a Meca. Meca todos os dias é muito movimentado, principalmente onde tem o templo ali, tá? De Kaaba, que é o templo mais importante para os árabes. Mas essa cidade então era muito importante. Se vocês verem uma imagem, depois eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá? Desse templo, que é o seguinte: ele tem toda uma estrutura ao redor dele, tá? Porém, no meio tem uma pequena construção quadrada, tá? Dentro, preta, parece uma caixa mesmo. Dentro dessa construção ficavam ali, além das 300 divindades, imagens das 300 divindades, também tinha uma pedra que para eles é uma pedra sagrada. É um pedaço de meteorito que diz a lenda entre os árabes, ou diz a religião, para ser mais específico, que quando esse pedaço de meteorito cai na Terra, ele era totalmente branco, alvo como a neve, branco como o professor. Não, o professor não é tão branco assim, né? E o pecado da humanidade tornou essa pedra negra. Até hoje, essa pedra existe dentro do templo de Kaaba, tá? A pedra negra. E agora vem Maomé, uma nova revelação de uma nova religião que aí sim cultuava um único Deus. Mas aí tem toda uma história por trás que eu vou contar essa história para vocês melhor e assim de forma mais específica na nossa live de hoje, ok? Na live eu vou contar um pouquinho sobre o surgimento do islamismo, sobre a fuga do profeta, como que o islamismo vai se expandir entre o mundo, tá? Tudo isso eu vou falar na nossa live de história. Então, não percam. Gente, eu não sei porque que ela fica caindo brilho, né? Aí, aumenta o brilho, professor ficar mais bonitão, né? Aí, não aumentou muito não, mas tá bom, né? Então, pessoal, essa era um pouquinho da história dos árabes. Só recapitulando um pouco, a origem vem dos 2 filhos de Abraão, para ser mais específico, de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Influenciadores, porque devido a uma cultura forte, eles acabam influenciando outros povos, conquistando outras cidades. Como viviam, normalmente em tribos, a característica dos árabes, no deserto. Praticamente eles eram nômades, viviam de um lugar para o outro, e no deserto tem que ser nômade, não dá para ficar num lugar só, porque tem uma escassez de comida, de água potável, então eles tinham que ficar migrando de um lugar para o outro. E falamos um pouco também sobre a religião dos árabes, tá? Que começa com o politeísmo, depois, mais para frente, se torna monoteísta, crença em um só Deus.
Aí o principal Deus deles vai ser Alá e o principal profeta Maomé. Alá nada mais é do que Deus em árabe. Então, para muitos acredita que Alá é o mesmo Deus dos cristãos, até porque quando eles se tornam monoteístas, eles pegam muita influência dessas religiões que já existiam monoteístas, que eram o cristianismo e o judaísmo. Certo, meus amores? Hoje foi mais uma introdução sobre os árabes. Hoje foi mais para vocês entenderem como surgiu, um pouquinho da história e do contexto dos árabes. Ok, meus amores? Meus amados? Meus lindos? Ó. Um beijo do professor, tá? E até daqui a pouco na nossa live de história. E fui!